Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite da esperança, mais uma noite que nos encontramos para louvar ao Senhor, para adorar ao nosso Deus, para ouvir a Sua palavra, para saber aquilo que Deus quer nos ensinar. E o tema nosso é: onde está a sua felicidade? Ou o que traz a você a felicidade? E para isso eu quero ler com vocês um texto do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, lá no capítulo 4. Ele, a partir do verso 10º, ele fala sobre o cuidado dos crentes lá de Filipe, da igreja de Filipe, tiveram com ele. E ao falar sobre isso, ele coloca algumas coisas importantes ali da sua situação, das circunstâncias que ele viveu na sua vida, e é sobre isso que eu quero meditar com vocês. Ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então aqui eu começaria perguntando para você: qual é a medida do seu contentamento? Qual é a medida da sua felicidade? O que traz felicidade? O que traz alegria à sua vida? O que garante essa alegria ou essa felicidade para você? O ser humano está sempre em busca da felicidade, sempre tentando encontrar essa tal felicidade, essa tal alegria. Eu queria trazer para vocês um filme que eu assisti há muitos anos atrás, chamado Terra de Sombras. Esse filme ele foi protagonizado pelo Anthony Hopkins, um ator americano, e esse filme conta a história de uma parte da vida de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um cristão, foi um professor também de geografia lá em Oxford, e ele conta esse filme que ele se casou com uma moça, não tanto no início porque a amava, mas para ajudá-la, né, por conta da questão da imigração, para poder permanecer, né, e ela tinha uma enfermidade, ela tinha câncer, e ela precisava de tratamento ali, né, e da onde ela vinha ela não tinha condições, né, e ela era irlandesa. E aí ele se casa, e C.S. Lewis tinha um quadro que ele tinha no gabinete pastoral dele, no caso não pastoral, desculpa, ele não era pastor, mas, né, no gabinete de estudos dele, ele como professor, e ele tinha esse quadro que era uma paisagem de um local ali na Inglaterra mesmo. E ele achava muito bonita aquela paisagem, aquele local. E na sua lua de mel, então, ele vai com a sua esposa, agora a sua esposa, ele vai até aquele local, né? Faz uma viagem longa, uma viagem com muitas curvas, chega ali próximo do local, eles têm que ir a pé, então ele vai, né, trilhando ali, vai buscando encontrar aquele local, até que ele chega naquele local. E ao chegar naquele local, ele olha, ele contempla, ele anda um pouco para cá, um pouco para lá, e ele então diz: basta, estou satisfeito. E eles voltam para casa. E é sobre isso, como é difícil a gente ouvir isso nos dias de hoje. Basta, estou satisfeito. O ser humano está sempre insatisfeito. O ser humano sempre está buscando algo que possa trazer essa alegria, ou que possa preencher um vazio na sua vida, na sua existência. Sempre está procurando em alguma esquina, procurando em algum lugar, procurando em alguma coisa, em alguma pessoa,
né, em alguma experiência, algo que possa preencher esse vazio, que possa trazer essa felicidade, né? Esse sentimento de satisfação parece que ele nunca existe. Nós vivemos numa sociedade em que faz com que, é uma sociedade de consumo, faz com que você cada vez mais deseje coisas, né? E essas coisas que vão garantir essa felicidade, não é? Então, para muitos, né, eles vivem sempre em busca de satisfazer os seus desejos, mas é interessante essa coisa do desejo, né? Porque para os gregos amar, né, e especialmente para Platão, amar tem a ver com o desejo. Portanto, né, você vai sempre em busca desse amor, porque é aí que está o segredo da felicidade. Só que o desejo, ele é uma coisa bastante complicada, porque você, né, quando consegue alcançar aquilo que você deseja, você é, perde o desejo e começa a desejar outra coisa, né? Porque a gente sempre está em busca de algo, está sempre desejando algo e fica numa eterna busca. Talvez essa é a base, então, inclusive de todo o consumismo. Pode ver, né? Você tem uma TV, né? De repente começa a ser bombardeado por propagandas de uma outra TV que tem isso, tem aquilo, que oferece alguma coisa a mais e você passa a desejar aquela e esquece daquela outra que você tanto trabalhou para conseguir e assim vai indo. Você nem tem necessidade daquela outra TV, mas ela passa a ser o seu objeto de desejo. Você vai atrás até conseguir. A hora que você consegue, daqui a pouco você vai perder o desejo por ela e vai em busca de um outro desejo, porque a vida tem a ver com esse desejo. Mas será que as coisas trazem realmente essa felicidade? Né? Então, aí entra o texto que nós lemos, né, que o apóstolo Paulo escreve aqui, né, nesse encerramento da carta aos crentes de Filipe. Né? Ele mostra aqui algo muito importante, né? Algo que precisa ser praticado por todos nós, né? Se nós queremos realmente, né, viver a palavra de Deus e queremos encontrar essa tal felicidade. Ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que interessante. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aprender a viver contente em toda e qualquer situação significa dizer basta, estou satisfeito. Não importa as circunstâncias que eu vivo, a situação que eu estou vivendo, né, eu estou no equilíbrio, eu estou na minha paz. Né? E Paulo diz que isso é um aprendizado, né? E ele coloca essas circunstâncias, inclusive, para exemplificar, né, o porquê que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ele coloca algumas circunstâncias aqui. Primeiro, ele diz aqui no verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Então o apóstolo Paulo passou por situações em que ele foi humilhado. O apóstolo Paulo, né, e teve situações que ele foi honrado. O apóstolo Paulo, ele foi um fariseu zeloso, alguém que tinha prestígio, alguém que tinha uma posição social, alguém que gozava da confiança daqueles que lideravam a religião judaica. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã, ele estava ali presente. E depois ele tem cartas, tem autorização, tem consentimento das autoridades judaicas para ir para Damasco, para ir prender, né, os chamados do caminho, como eram chamados os cristãos, para prender os cristãos e para também matar os cristãos, para acabar com aquela heresia, porque ele acreditava que o cristianismo era uma seita, era uma heresia que estava infiltrada ali no judaísmo e que aquilo precisava ser combatido e destruído. E na estrada de Damasco ele tem esse encontro. Então Paulo foi honrado, sim, na sua posição. Aí quando ele se converte na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Cristo Jesus, tudo isso muda. Ele passa de perseguidor para perseguido. Ele deixa toda a sua posição social, né, para que ele possa
assumir esse compromisso com Cristo Jesus. E aí ele passa a ser perseguido, ou seja, ele passa a ser humilhado, porque Paulo foi preso, Paulo apanhou bastante, foi chicoteado, né? Aliás, as credenciais do ministério do apóstolo Paulo, lá em Coríntios, quando ele, né, quer mostrar sua autoridade apostólica, ele não apresenta ali as coisas que ele conquistou, ele não apresenta o seu currículo no sentido de coisas que ele tem, que ele possui, né, de casa, né, de carro, vamos colocar assim nos dias de hoje, né, mostrando essa tal prosperidade, né, que traz a felicidade. Né? Ele não apresenta nada disso. O apóstolo, no seu currículo, ele começa a falar assim: olha, eu fui perseguido, eu apanhei, fui chicoteado tantas vezes, eu fui preso tantas vezes, né? Fui, né, passei perigo de assalto, né, pelo caminho tantas vezes. Também os barcos que eu entrava afundava tantas vezes, aquilo que eu costumo dizer, né? Nunca não podia entrar no barco do apóstolo Paulo, que era barco furado, porque sempre afundava, e nenhuma viagem ele conseguiu chegar até o seu destino, né? Porque sempre acontecia alguma coisa, né? Um naufrágio. Então o apóstolo Paulo, né, passa que essa situação de ser humilhado. Aliás, é muito interessante esse currículo do apóstolo Paulo, né, porque conta que numa agência missionária pediu, né, estava à procura de missionários, pediu para que encaminhassem, né, as suas credenciais, né, o seu currículo, e muitos currículos chegaram, e chegou um currículo lá com essas credenciais do apóstolo Paulo, né? A pessoa pegou ali e foi colocando, né, que passou por isso, por aquilo, situações constrangedoras, situações complicadas na vida, né? Aquilo que o apóstolo Paulo coloca lá em 1 Coríntios 11. E aí recebeu a resposta dizendo: olha, você precisa colocar sua vida em dia com Deus, porque alguma coisa está errada, né? Sua vida dá tudo errado, você, né, só está sendo humilhado, só humilhado, só humilhado. Né? Então, quer dizer, hoje a gente vive esse evangelho, que é o evangelho da prosperidade, o evangelho, né, que você precisa ter, né, e pertencer aí a uma camada, né, de gente de sucesso, para que você possa dizer que é realmente de Cristo. Então Paulo coloca: eu vivi essas duas situações, de ser honrado e ser humilhado, né, mas eu aprendi a viver contente, né, tanto como fui honrado quanto fui também humilhado. Ele coloca também no próprio versículo 12 o seguinte: de tudo e em todas as circunstâncias tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então veja, ele coloca as duas situações limites, uma de fartura, de abundância, quando teve bastante coisa, quando esteve abastado, quando esteve aí suprido todas as suas necessidades, ou seja, estava tranquilo, sua conta bancária estava ali em dia, né, estava no azul sempre, sobrando dinheiro ali, né, como também ele diz: olha, eu passei por situações de fome, situações de escassez, situações que eu precisei ser ajudado, né, para que eu pudesse satisfazer as minhas necessidades mais básicas. Então vejo que Paulo passa por essas duas situações, esses dois extremos, né, na vida das pessoas. Né? Então, e ele diz: mas mesmo assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ou seja, tanto quando eu tive muita coisa, como também quando eu tive, né, pouca coisa ou quase nada e precisei ser sustentado, precisei ser ajudado. Né? E nós temos numa sociedade interessante que você tem valor por aquilo que você tem. Né? Se você tem, você é valorizado, você é visto, você é notado, você é exaltado. Né? E é pior ainda que a nossa sociedade, às vezes você nem precisa ter. Né? Você se aparentar ter, tiver a aparência de ter, você já é visto, notado, honrado pelas pessoas. Né? Então essas são as circunstâncias que o apóstolo Paulo exemplifica aqui, coloca, tem a ver com as várias circunstâncias da nossa vida, e aí ele conclui dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo que eu gosto muito, muito, né, importante na nossa vida, mas um versículo muito mal utilizado pelos cristãos.
né? Eu lembro que teve aquela febre de adesivos nos carros, de versículos bíblicos, e eu até tinha também esse versículo, né, no meu carro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E para muitos, né, esse tudo significa tudo. Quer dizer, eu posso ter dinheiro, posso ter carro, eu posso ter posição social, eu posso, né, ter tudo, porque Cristo me dá condições para isso. Mas não é isso que o texto está nos ensinando, né? O texto está falando que eu posso passar por várias circunstâncias, boas e ruins. Eu posso ter condições boas financeiras ou condições ruins, posso estar desempregado. E que eu consigo, mesmo assim, diante de todas essas circunstâncias, viver contente, né? Por quê? Porque a medida do meu contentamento não são essas coisas, não são aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, a posição que eu ocupo, né? Ou a humilhação que eu passo, mas o que me dá esse contentamento é Cristo Jesus. Por isso que ele diz: tudo eu posso, né, naquele que me fortalece, ou seja, eu posso todas estas coisas, eu posso viver contente em toda e qualquer situação, porque Cristo me fortalece, porque Cristo me dá as condições para que eu viva de forma equilibrada, para que eu viva em paz, para que eu viva tranquilo nas mãos de Deus, sabendo que Ele está no controle, sabendo que Ele está cuidando da minha vida, sabendo que esses acontecimentos não são obra do acaso, mas há um propósito de Deus, há um cuidado de Deus e há um trabalhar de Deus. Né? Quando você pega o mesmo apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, dizendo, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, então tudo está no controle de Deus. Né? Se Deus está permitindo que eu passe por essas situações constrangedoras, situações de dúvida, situações complicadas na minha vida, seja uma enfermidade, um desemprego, seja o que for, né? Ele está no controle. E isso não vai tirar a minha alegria, a minha felicidade, porque ela está em Cristo Jesus, né? Na presença dele que cuida de mim. Assim como se eu tiver muita coisa também, isso não vai me desviar de Deus, não vai me tirar do serviço ao Senhor. Pelo contrário, aquilo que eu tenho eu vou usar também para ajudar as pessoas. Por quê? Porque a medida do meu contentamento não são as coisas que eu tenho, mas sim aquilo que Cristo é na minha vida. Então é isso que o apóstolo Paulo está ensinando, né? Tudo posso naquele que me fortalece, tem a ver com essas circunstâncias, tem a ver com essas situações, tem a ver com a medida do nosso contentamento. Aí eu volto naquela pergunta: o que traz alegria à sua vida? Qual é a medida do seu contentamento? Né? É o que você tem? E muitas vezes porque você não tem, você está sempre em busca, sempre desejando, sempre querendo buscar e alcançar, né, alguma coisa que possa trazer felicidade, né? Ou a medida do seu contentamento, ela passa por aquilo que você não tem. Então isso te deixa triste, te deixa infeliz, né? E você vive muitas vezes na comparação com o outro. Rubem Alves dizia que a infelicidade está na comparação, porque sempre nós vamos ver no outro alguma coisa a mais que nós não temos, né? Então, né, qual é né, a medida do seu contentamento? Né? A posição social que você ocupa, você está bem empregado hoje, mas de repente amanhã você está desempregado, o que é que vai trazer realmente felicidade? Paulo está dizendo que traz o que garante a nossa felicidade, independente das circunstâncias, independente daquilo que eu tenho ou não tenho, é Cristo Jesus. Tudo eu posso, ou seja, eu posso viver contente em toda e qualquer situação, porque Cristo me fortalece, porque Cristo é a minha garantia, Cristo é a minha suficiência para que eu possa viver contente em toda e qualquer situação. E viver contente não significa viver dando gargalhadas diante da desgraça, seja sua, seja de outra pessoa. Né? Já falei sobre isso com vocês, né, que a alegria do cristão é séria. Né? A alegria do cristão não é ficar dando risada diante da desgraça. Pelo contrário, a alegria do cristão é aquela que é solidária com um momento difícil, que esteja você passando ou que esteja outra pessoa passando, é ser solidário diante dessa situação. Mas a alegria do cristão está na presença de Cristo Jesus, que nos fortalece e nos dá certeza de olhar para frente e dizer: em Cristo, apesar de todas estas coisas, somos mais
do que vencedores. E eu quero concluir voltando a C.S. Lewis. C.S. Lewis, quando de uma pregação dele lá em Oxford, né, na universidade na Inglaterra, ele na sua pregação fala o seguinte: Deus não nos criou para a felicidade, mas para amar e ser amado. Porque quando nós estamos em busca da felicidade como um fim em si mesma, nós sempre vamos buscar em alguma coisa, sempre vamos buscar em algum lugar, sempre vamos estar em busca dessa felicidade em alguma pessoa, em alguma coisa que a gente possa ter. Mas quando a gente busca amar e ser amado, aí nós não precisamos buscar em lugar nenhum a felicidade, porque ela está dentro de nós, porque nós amamos e somos amados. Nós somos amados por Deus. Deus é amor. E Ele nos ama a ponto de entregar o seu único Filho por nós. Veja o valor que nós temos para Deus, para Cristo Jesus. Mas nós também amamos. Inclusive, João diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, nós temos, através do amor de Deus, essa capacidade, porque o amor vem sempre dele, não vem de outro lugar, não vem de lugar nenhum a não ser de Deus. Só emana de Deus. E nós temos essa capacidade de amar uns aos outros também, assim como nós nos amamos. Então, a felicidade, ela passa a ser uma consequência dessa vida de amor, não é? Dessa vida de amor. Quando nós amamos e somos amados, somos felizes, somos felizes. Então, esse é o Evangelho de Cristo Jesus. E para isso nós somos chamados. E a partir disso nós podemos dizer que quando temos Cristo na nossa vida, que a gente é feliz, é contente em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça, entendimento, compreensão na palavra de Deus e que você possa viver isso na sua vida, né? Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e todo dia agradecer, porque Cristo Jesus escolheu a sua vida para fazer morada. E ali reside então o amor de Deus e ali reside a felicidade. Um grande abraço. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor nos conhece, sabe de tudo que a gente passa, sabe das nossas necessidades, sabe das nossas frustrações, sabe das nossas dúvidas, sabe também das nossas alegrias, das nossas conquistas. Por isso, Pai querido, nós te agradecemos porque em meio a todas essas circunstâncias, o Senhor está sempre conosco, nos dando condições, ó Pai, de viver contente em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ou seja, nos dando a certeza da Tua presença, do Teu cuidado e do Teu amor. Pai querido, que cada irmão, irmã, cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem, que ele possa perceber de maneira muito clara, muito gostosa, maravilhosa a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu amor. E assim, ó Pai, ele possa olhar para frente, apesar das lutas que esteja enfrentando, da enfermidade que esteja passando, ou alguém que ama está passando. Ó Pai, ela possa realmente se alegrar no sentido de que o Senhor está no controle, de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, o Senhor está nos dando condições, ó Pai, de viver e de vencer essa circunstância. Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos essa certeza no nosso coração, porque a Tua palavra nos mostra, a Tua palavra aqui nos mostra que o Senhor nos fortalece para viver contente em toda e qualquer situação. Abençoa, Senhor, portanto, cada um, abençoa a nossa vida, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, as nossas famílias, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Grande abraço, irmão, irmã, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu dia e até domingo, né? Temos aí o Café com a Liderança no sábado às 9 horas e até domingo estaremos juntos lá para celebrar e adorar a esse Deus conosco, esse Deus maravilhoso que nos dá todas as condições para viver feliz em toda e qualquer situação. Grande abraço. Fique com Deus.
se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem o meu mandar sossegar. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem o meu mandar, sossegai. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai,